Olá a todos os obreiros, bispos, colaboradores, pastores, nesta manhã de domingo, aqui desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Quero dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João. Estamos no último capítulo, que é o capítulo 5. Você que tem a sua Bíblia, por favor, tenha aí já aberta, preparada para a meditação. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter uma Bíblia, de poder meditar e, sobretudo, entendê-la e praticá-la, pois os teus ensinamentos são libertadores, transformadores, realizadores. Os teus ensinamentos são salvadores, pois só o Senhor salva. Eu peço a Ti que agora, nesta manhã de domingo, este obreiro colaborador, esta esposa de pastor, o bispo ou o pastor que sente uma dor, um mal-estar, um cansaço, um sono, que seja agora ele fortalecido para oferecer o melhor a Ti nesta manhã e que todo mal-estar, ansiedade, dor, sono ou irritação saia e que sejamos possuídos pelo Teu Espírito para Te servir com o nosso melhor. E você que crê, respire profundo e diga amém, que significa graças a Deus, assim seja. Pois bem, veja só o que diz aí no capítulo 5, versículo 1 da primeira epístola de João. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Esse versículo é libertador, porque primeiro ele diz que todo, sim, sem exceção, aquele que crer que Jesus é o Cristo. Quando ele fala crer, não é o acreditar que a gente aprendeu quando criança, através das religiões. Esse crer aqui é o assumir, o se entregar de fato e de verdade ao Senhor Jesus, aos ensinamentos que Ele nos deixou, fazendo dele assim o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Quem assim o faz, diz ele, essa pessoa é nascida de Deus. Essa pessoa nasceu de Deus. Essa crença proporcionou, permitiu que esta pessoa nascesse daquele que lhe deu essa fé, essa disposição, essa coragem de assumi-lo como seu Senhor, único e suficiente Salvador. E ele vai e continua dizendo, e todo aquele que ama ao que o gerou, quer dizer, ama ao Pai que gerou a Jesus por meio do Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, também ama ao que dele é nascido. Então é impossível uma pessoa que diz que ama a Deus, que gerou a Jesus, não ame aquele que também foi gerado por ele, como por exemplo, você, eu, nós que nascemos de novo e fomos gerados, quer dizer, batizados pelo Espírito Santo, não amemos aqueles que ele também gerou, transformou, batizou. É isso que a palavra de Deus nos revela. Que esse amor é demonstrado não com tapinha nas costas ou chamando de meu bispo, meu obreiro, minha avó, meu neto, meu pastor, não. Mas respeitando e considerando e amando esta pessoa, dizendo a ela a verdade, sendo um exemplo, praticando a verdade e dando a ele o exemplo de ser realmente um servo, um filho gerado, né, pelo Pai, pelo Espírito Santo. Ele no versículo 2 ele diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando nós amamos a Deus de fato e de verdade, não de forma religiosa ou de forma teológica, por meio de informações ou por meio de uma posição eclesiástica na igreja, que assumindo essa posição eu vou ter responsabilidades, não obrigações, mas responsabilidades nós temos, e uma vez você assumindo essas responsabilidades, você passa a ser obrigado, não pelos outros, mas pelas responsabilidades que você assumiu na obra de Deus, de acatar a essas responsabilidades, a essas orientações e executar
com alegria, com fé, com amor, com temor a essas necessidades que faz parte da obra de Deus, como evangelizar, atender o povo, cuidar da igreja, mas sobretudo cuidar do povo, que é a igreja espiritual. Então ele fala aqui, olha, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Porque falar que amar a Deus é fácil, porque ele é perfeito. Agora, amar ao próximo, que é imperfeito, só quem é filho de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Quando a gente guarda os seus mandamentos. Obreiro, colaborador, temos guardado? Você tem guardado os mandamentos de Deus? Então, se você guarda, não se preocupe se o outro não guarda. Se o outro obreiro, pastor, não está guardando, o que você tem que fazer é orientá-lo, é exortá-lo à luz da palavra de Deus. É chegar para ele e falar, ô obreiro, ou colaborador, você está agindo contrário à palavra de Deus. Se ele aceitar, bem. Se ele não aceitar, paciência. Você fez a sua parte. Mas não é porque o outro não está guardando, cumprindo com os mandamentos de Deus, que eu não vou cumprir, que eu vou me excluir, ou que eu vou me achar no direito de não fazer o que eu tenho que fazer, como filho de Deus que sou, que é não impor a minha fé a ninguém. Segundo o que está escrito, os filhos de Deus, eles provam que amam a Deus e guardando os seus mandamentos, amando os seus filhos, está aqui escrito. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E diz aqui, e os seus mandamentos não são pecados, está aqui, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu disse pecado, desculpa, são pesados. Os mandamentos de Deus não são impossíveis de serem cumpridos. É o que está sendo escrito, é o que o Espírito Santo nos revela. Não são pesados, eles não nos conduzem à destruição, eles não são impossíveis de serem cumpridos. Ah, é muito pesado, ah, é impossível. Não, pode ser difícil, mas impossível não. Deus jamais pediria de mim, de você, algo impossível, mesmo porque Ele afirmou que os impossíveis para os homens é possível para Deus. Bem, diante da meditação de hoje, obreiros, colaboradores, pastores e bispos, chegamos à conclusão, então, que quem é nascido de Deus, esse, está escrito aqui, ama aqueles também que foram gerados por Ele. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Resumindo esses 3 versículos, os mandamentos de Deus não são impossíveis de serem praticados. É possível a gente amar, sim, a Deus através do próximo, praticando, guardando, reverenciando os seus mandamentos e demonstrando, sim, que fomos gerados por Ele e por isso somos filhos dEle. E já não somos mais carnais, egoístas, problemáticos, rebeldes, ingratos. Não, pelo contrário. Os filhos de Deus têm em comum a humildade, a gratidão, a fidelidade, o sacrifício, a perseverança, a transparência. Que Deus nos conserve, que Deus nos abençoe e abençoe esse dia seu em família, aí na sua igreja, com os membros, os demais obreiros, pastores. E aproveitando o encerramento desta meditação, parabenizar a todos vocês que votaram certo, estão em paz, votaram, no que é direito do cidadão e responsabilidade do verdadeiro cristão em valores, em ideias, em princípios que se aproximam da palavra de Deus e não nos distanciam dela. Por isso, eu tenho paz e comemorei a nossa vitória porque fizemos o que era certo, o que era justo. Quero aproveitar, já que me restam alguns segundos, e orar pelo presidente Jair Bolsonaro, pela sua família, pelos ministros, governadores e deputados federais e estaduais, como também vereadores. Vamos orar? Pai, obrigado porque falar contigo está ao alcance de todos que creem, e eu creio no poder da oração. E orar nunca é demais. Peço que o Senhor abençoe o nosso presidente Jair Bolsonaro, a sua esposa, a sua família, seus filhos, a todos, meu Deus, que faz parte do seu trabalho pela nossa nação. Que o Senhor abençoe aos ministros, aos governadores, deputados
federais, estaduais e vereadores, que o Senhor remova da posição de autoridade todo e qualquer mal intencionado e que o Senhor dê sabedoria, saúde, disposição e coragem para aqueles a quem o Senhor achou por bem colocar em uma posição de autoridade para governar, meu Deus, este estado, governar esta cidade, governar esta nação. Que o Senhor abençoe a todas as autoridades, pois foram constituídas por Ti e por isso os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Até domingo que vem.